As crianças são espinosistas. Quando o pequeno Hans, é o caso, ele está fazendo uma alusão ao caso do Freud, né? Quando o pequeno Hans fala de um fazer pipi, não é um órgão nem uma função orgânica. É antes um material, isto é, um conjunto de elementos que varia de acordo com suas conexões. Isso é muito spinoziano mesmo, né? Suas relações de movimento e repouso. Os diversos agenciamentos individuados onde ele entra. Uma menina faz um pipi, o menino diz sim. E não é por analogia, nem para conjurar o medo da castração. As meninas têm, evidentemente, um faz pipi, pois elas fazem pipi efetivamente. Funcionamento maquínico mais do que função orgânica. Simplesmente, o mesmo material não tem as mesmas conexões, as mesmas relações de movimento e repouso. Não entra no mesmo agenciamento do menino e na menina. Uma menina não faz pipi de pé e nem para longe. Uma locomotiva tem um faz pipi? Sim, num outro agenciamento maquínico ainda. As cadeiras não têm, mas é porque os elementos da cadeira não puderam tomar esse material em suas relações, ou decompuseram a relação o bastante para que ela desse uma coisa totalmente diferente. Um bastão de cadeira, por exemplo. O que ele está falando aqui tem a ver exatamente com a noção de agenciamento, né? Que a gente estava falando logo agora, né? Então, quando ele está questionando essa função orgânica, né? Ele está dizendo, Hans fala de um fazer pipi. Não é um órgão, nem uma função orgânica. É antes um material. Quando ele está falando aqui desse agenciamento, é que a menina ela faz pipi ao seu modo, né? Não é em pé nem para longe como o homem, mas é a máquina que funciona de outra forma. Isso não significa dizer que falta a ela um fazer pipi. Ela tem uma máquina que produz pipi, assim como o homem tem, né? Ou seja, o que é que ele está questionando aí? A ideia de que a mulher passa por esse processo de tá me faltando alguma coisa, né? Tá me faltando pipi. Não falta pipi, né? Ela tem um produtor de pipi, né? Mas isso também, né? Mas assim, mas o que importa aqui é essa ideia de não estabelecer uma analogia, né? Mas de privilegiar o modo como cada agenciamento produz o seu fazer pipi, né? Como o próprio trem. O trem tem uma produção que faz pipi, né? Que é a fumaça. Entendi. É o faz pipi da máquina. Né? É o faz pipi da máquina. O xixi não produz essa coisa que não está mais sendo usada, né? É os dejetos, né? A fumaça também é os dejetos da máquina do trem. E a cadeira não tem, né? E a cadeira não tem. Né? A cadeira... Por quê? Porque o agenciamento dela é outro. Não produz esse tipo de fluxo. Né? Mas por que ele está fazendo essa comparação tipo, de um ser humano com um objeto? Não está fazendo uma comparação. Está dizendo que cada um produz o seu faz pipi de forma singular, dentro do seu agenciamento. Porque o que é que ele está questionando? A ideia de falta. Então, Né? tudo que a gente produz esse... Produz, não faz pipi, mas produz coisas. E você não precisa balizar a sua singularidade a partir de um modelo de outro. Né? Como acontece, por exemplo, na perspectiva da castração da mulher no Freud. Né? Então, o Spinoza não acredita na questão da falta. Não, de forma alguma. Né? Não trabalha com falta, não, Spinoza. Sobretudo o Spinoza deleuziano, né? E é que vem a ideia do desejo enquanto produção. Né? Não como falta, né? Que é a grande diferença entre a noção de desejos para a esquizoanálise e para a psicanálise, né? A psicanálise, como é muito influenciada pelo Hegel, né? Vai privilegiar muito essa ideia do negativo, né? Como elemento constituinte do sujeito, né? Da dialética hegeliana, né? Sobretudo Lacan. Enquanto
o Deleuze e o Guattari, eles são críticos da dialética, né? Porque vai entender, não vai privilegiar essa potência do negativo, mas do próprio positivo enquanto produção. Nada me falta, né? A ideia é essa. Não me falta nada, eu estou produzindo tudo. A falta é uma própria produção. Há uma produção da falta, né? Nossa sociedade do consumo, o que existe é a produção da falta. Se produz na gente o desejo sujeitado, né? Então já não é desejo, é interesse, né? Em sempre ter novas coisas. Então é uma produção, a falta, né? Por exemplo, então, o capitalismo tem uma falta na gente. Ele faz com que... Só que a gente imagina que tem uma falta para Isso. É essa a ideia, né? Nós vivemos numa sociedade da dívida, né? A sociedade do controle é essa, né? Pro Deleuze, né? É que a todo momento você tem que estar querendo alguma coisa. E para querer alguma coisa, essa coisa que você quer, na verdade, tem a ver com consumo, né? E para você consumir, você tem que trabalhar, né? E aí você se endivida para comprar as coisas. E como você se endivida, você tem que trabalhar mais ainda. E aí você é controlado pelo desejo sujeitado, né? Não um desejo enquanto produção desejante experimental, né? E é importante a gente pensar muito isso. Será que eu preciso mesmo disso, né? Esse meu desejo, né? Quando a gente vai falar depois dos processos de subjetivação, né? A subjetivação como uma ação sobre si mesmo. Porque aquilo que a gente deseja, que a gente incorpora na sociedade, passa a fazer parte da gente, né? Então, é importante a gente se desfazer nesse sentido. Porque esse eu aqui da gente não é um eu autêntico, né? Para usar o termo do Heidegger, né? Mas é um eu sujeitado, né? Pelos desejos circundantes do capitalismo, né? E a gente está sempre endividando, entrando nesse ciclo. Pela dívida tem que trabalhar mais e, ao mesmo tempo, tem que mostrar que se adequa aos modelos para ser reconhecido por determinados grupos, aí entra nesses dispositivos, né? Nesses agenciamentos capitalistas aí, né? Então, é isso, né? Então, essa parte é bem legal mesmo, né? E essa sacada aí dessa ideia das crianças é importante, né? Porque as crianças são isso, né? As crianças são muito mais experimentais, né? Mas elas ainda não estão totalmente sujeitadas, né? A esses desejos já estabelecidos, a criança. Né? E isso é muito legal quando eu vejo os meus sobrinhos, né? Que são crianças. Às vezes chega um cara com um presente super caro, achando que o menino vai gostar dele, porque deu um presente super caro. Aí quando vê o menino tá se divertindo, é com um canudo. Né? Sei lá, para ele não importa se é mais caro, se é mais barato. O que importa para a criança é se funciona ou não para ela brincar, né? Então, essa é a noção assim, muito importante do agenciamento, né? Desse agenciamento desejante como um co-funcionamento que aumenta a potência, né, dos indivíduos ali acoplados, né? É que estava bem mais embaixo, né, sobre esse grau de potência. As intensidades. Lê aí para a gente, pode ler? Há outro aspecto em Spinoza. A cada relação de movimento é na página seguinte. Bem, lembrança de um espinosista 2. 2, certo. Há outro aspecto em Spinoza. A cada relação de movimento e repouso, de velocidade e lentidão, que agrupa uma infinidade de partes, corresponde a um grau de potência. As relações que compõem um indivíduo, que o decompõem ou o modificam, correspondem a intensidades que o afetam, aumentando ou diminuindo sua potência de agir, vindo das partes exteriores ou de suas próprias partes. Os afetos são devidos. Genial essa parte, né? É isso mesmo, né? Ou seja, entender a nossa existência como uma existência que deriva de uma série de acoplamentos. Isso é muito spinoziano, né? Os corpos vão se relacionando e da relação entre os corpos, você pode ter a sua potência aumentada ou diminuída, né? Você pode mais ou pode menos, de acordo com o modo como esses corpos estão agrupados, né?
Então, é muito interessante. Não sei se foi o Spinoza, foi o Leibniz que fez um comentário que eu achei muito interessante. O Leibniz também, a partir das teoria das mônadas, né, também é parecido nesse sentido com Spinoza. A ideia de que a existência deve ser pensada como esses acoplamentos, né? Esses cofuncionamentos, né? Essa ideia é muito cara, né, para o Deleuze e para o Guattari, para pensar a subjetividade como parte desses acoplamentos, né? Como sendo fundadas por esses acoplamentos, né? Aquilo que nos compõe enquanto sujeitos, né, tem a ver com o que a gente se acopla e como esse acoplamento aumenta ou diminui a nossa potência de existir. Então, você né? falou que a interação entre os corpos diminui ou O aumento, a potência. O Spinoza diz que uma paixão alegre é quando o encontro aumenta a minha capacidade de existir, a minha potência de existir. Enquanto uma paixão triste é a diminuição dessa potência de existir. Né? Por isso que é uma filosofia da alegria, né? De privilegiar essa potência, né? Então, em vez de eu falar em falta, eu falo em produção de alegria, né? Então, é por isso que o Spinoza é tão importante para o Deleuze e para o Guattari, né? Esse aspecto das paixões, né? Eu diria que a perspectiva racionalista do Spinoza, né, é muitas vezes demasiadamente matemática e dedutiva, né? Não interessa tanto a Deleuze e o Guattari, né? Até que eles não falam muito desse aspecto, né? Que o Deleuze e o Guattari vão entender a relação entre caos e cosmos, né? Como elemento da produção da diferença. Né? Mas esse aspecto aqui é muito importante, né? Ele vai falar da latitude e da longitude também, né? Um pouco depois aqui, né? Os afectos são devires, né? Ou seja, o modo como a existência, as intensidades vão variando de acordo com os corpos que estão acoplados, né? A questão, o aspecto, o afeto, corresponde à existência, é isso? A variação da existência. Né? É essa variação, né? Que é a intensidade, né? A existência é como essas variações de intensidades, né? Que estão relacionadas com o acoplamento dos corpos. Né? Essa parte é legal que ele vai falar, né? Spinoza pergunta, o que pode o corpo, né? Essa é uma das questões que o Deleuze e o Guattari mais valorizam, né? O Deleuze tem 2 livros sobre o Spinoza, né? Uma menorzinho, para quem quiser depois ler, é muito legal. Chama Spinoza, Filosofia Prática, e outro já mais gigante, que chama Spinoza e o Problema da Expressão. Né? Em que ele vai... O Spinoza, eles vão desenvolver toda uma teoria semiótica a partir de Spinoza. Né? Depois até tem um texto menorzinho, eu trago para vocês. Né? Que vai correlacionar essa ideia da paixão com os signos, né? Essas paixões alegres e paixões tristes com signos, né?